Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Hoje nós temos uma convidada, que é a Ellen, e na live de hoje nós iremos falar sobre a importância dos jogos para a consolidação da aprendizagem das crianças, tá? Então eu já peço a vocês que compartilhem essa live para outras pessoas, chamem mais pessoas que têm interesse no assunto, professores, professoras, pais, responsáveis, todas as pessoas ligadas direta ou indiretamente à educação, porque hoje o tema é voltado para a educação. Então já peço que vocês compartilhem essa live, chamem mais pessoas, que a conversa de hoje vai ser bem legal, tá? Ellen é especialista no assunto, então nós teremos a honra de ter um especialista aqui para falar sobre essa importância, porque os jogos, eles são importantes na vida das crianças, certo? E daí vocês compartilhem, vocês comentem, mandem as dúvidas se tiverem. A gente vai ter um espaço, certo? No final, se aparecerem dúvidas referentes ao assunto, vocês podem colocar que a Ellen vai estar respondendo ao final da live, tá bem? Então é isso, e daí eu já vou chamar ela para estar presente aqui conosco, tá? Lembrando que nós temos os selos aí, então se você quiser apoiar o Pedagogia com Janiele, é só adquirir o selo que fica fixado aqui embaixo, certo? E daí você vai estar ajudando ao perfil, e compartilhem também a live, chamem mais pessoas para estarem aqui conosco. Eu vou chamar a Ellen agora, tá? Falar. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Ellen, boa tarde. Boa tarde, Janiele. Eu quero saber se vocês estão conseguindo ouvir bem a Ellen e também me ouvir, se o áudio tá legal, se a imagem tá legal e se a gente já pode começar a live. Então vocês coloquem aí nos comentários se estão conseguindo ouvir bem a gente, se estão conseguindo ver bem a nossa imagem, que eu já libero para Ellen começar as apresentações e falar do tema. Oi, Aninha, boa tarde. Aninha é a blogueira forte aqui da minha cidade. Bem-vinda, Aninha. O áudio está ok, o pessoal está colocando que está ok. Então, eles estão conseguindo ver bem a gente e ouvir também. Se tiver algum problema de conexão, vocês coloquem nos comentários, porque aí a gente dá uma pausa e retorna depois, porque fica difícil para a gente entender o que está acontecendo aqui do outro lado, tá? E se tiverem perguntas também para fazer a Ellen, vocês podem colocar, que a gente vai tentar responder todo mundo, tá? E aí eu vou dar as boas-vindas a Ellen. Primeiro agradecer a ela, né, pelo convite, por ter aceito o convite, e ela que propôs esse tema tão importante, já que o meu perfil é voltado para a educação, e a Ellen trabalha esse aspecto, e ela falou sobre os jogos, e a gente pensou em fazer essa live para apresentar esses materiais para vocês. Tanto as crianças que estão de férias podem usar esses recursos em casa, mas também as professoras e os professores que já voltaram podem estar também utilizando os materiais da Ellen na sala de aula, tá? Lembrando que o perfil da Ellen, além de dicas que ela deixa lá, ela faz posts diários, ela também disponibiliza materiais e são gratuitos. Então, se você não segue a Ellen, já vai lá também conhecer o perfil dela, que é bem maravilhoso, bem incrível. E daí ela vai se apresentar, né? Falar um pouquinho da especialização dela, da área de trabalho, dos projetos dela, e ela pode começar a live, que é toda sua, Ellen. Obrigada, Janiele. Obrigada por ter me convidado. Obrigada por ter aberto espaço no seu Instagram. Agradeço também a presença de todos vocês aí. E vou começar com a minha apresentação. Eu sou pedagoga, atuo na área da educação, em uma escola da rede municipal aqui do município, e também atuo de forma clínica enquanto neuropsicopedagoga. Tenho cursado mestrado na área da educação
Então, eu tenho a intenção de ajudar os professores e de todos aqueles profissionais da educação a atuar de forma interventiva na aprendizagem das nossas crianças, porque é o nosso papel lá dentro da escola que faz total diferença. Às vezes a gente até associa, né, tudo isso ao contexto, à família. Vocês estão conseguindo ouvir? Alguém colocou aí que o áudio está um pouco baixo. Está muito baixo Está o muito áudio? baixo. Eu não sei se é o meu ou se é o seu. Se eu aproximar um pouco mais, melhora? Sim, melhorou. Melhorou? Vocês estão conseguindo ouvir um pouco melhor? Sinalizem aí pra gente saber se vocês estão conseguindo ouvir um pouco melhor. Está ok? Raquel colocou aí que tá ok. Vanessa, continua ruim o som? O som continua ruim, pessoal? Podemos continuar. Tá ok, Raquel? Então a gente vai continuar. Qualquer coisa vocês sinalizem aí, tá bom? Que a gente dá uma pausa, eu tento pegar um fone. Melhorou? Então tá. E vocês aí perdoem qualquer nervosismo se acontecer, porque o convite da Janiele foi o primeiro. Então, voltando ao nosso assunto. Então, eu também, assim como vocês, eu atuo diretamente no contexto escolar. E a minha intenção é ajudar os profissionais que estão dentro da escola a melhorar a qualidade do ensino das nossas crianças, porque elas são o nosso principal foco. Nós estamos ali por elas e para elas, na verdade, gente. Então, quando a gente trata o contexto da educação, principalmente da educação infantil e das séries iniciais, nós precisamos ter esse olhar sensível para as crianças no sentido de que elas são crianças e elas precisam desse movimento do brincar. É através do brincar que elas vão consolidar a aprendizagem. É através desse processo de experienciação que elas vão adquirir as habilidades necessárias para as aprendizagens futuras. Então, nós precisamos propiciar isso a elas. Então, inclusive, Vygotsky ele coloca que o sujeito ele se constitui a partir do relacionamento com o outro em atividades. Então, olha que interessante. As nossas crianças precisam desse relacionamento com os pares em sala de aula, das intervenções do professor, para que a aprendizagem ela se construa e aos tempos se consolide. E aí, se a gente pegar um contexto um pouquinho mais específico, só para vocês entenderem, tá, gente? Não vou ficar muito batendo nessa questão de teoria, não. É só para a gente conseguir compreender como funciona e aí entrar na forma prática. O brincar, ele se divide em 3 etapas, considerando a idade de cada criança, a faixa etária. Então, de 0 a 2 anos, a criança ainda está naquele processo de maturação. Ela ainda está ali na simbologia, adquirindo a questão da coordenação motora. Então, ela ainda está se estruturando nesse processo. A partir dos 2 aos 7 anos de idade, ela entra no processo de simbologia, a contação de histórias, a questão da representação do que é real e do que não. Já dos 2 aos 7 anos, a gente entra na questão das regras, da imposição de limites. Nós iniciamos o processo de autorregulação. Por isso que, às vezes, antes dessa idade, as crianças têm um pouquinho de dificuldade de obedecer as regras, de participar de jogos, de aceitar a perda em alguns jogos, porque elas é de maturação, de estruturação, de desenvolvimento. Então, quando a gente aborda essa questão das brincadeiras, olha que importante. É a partir daí que ela vai entender como o lugar dela na sociedade que ela está inserida, como ela precisa respeitar o outro, como ela vai obedecer a todas essas regras que já estão inseridas na nossa sociedade. Então, o brincar pelo brincar, ele não é um tempo perdido, como algumas pessoas colocam. Ele não é passatempo, não é abordado professor desocupado, porque infelizmente a gente ainda tem isso em algumas instituições, tá, gente? Então, assim, o professor que pisa a brincadeira na sala de aula, ele está valorizando essa construção por parte da criança, ele está tornando essa aprendizagem significativa e está contribuindo para que ela se consolide da melhor forma possível.
Tá, Ellen, até agora você só falou de brincadeira e você ainda não entrou nos jogos. Tudo bem. Vou entrar aí na questão dos jogos. Os jogos eles podem partir de duas vertentes. Eles podem ser direcionados ou eles podem ser livres. O que eu quero abordar aqui são os jogos direcionados. O professor, ele é o profissional que conhece com propriedade a sala de aula que ele tem. Então, ele sabe quem são as crianças ali que têm alguma dificuldade de aprendizagem na leitura, que ainda não desenvolveram o processo de escrita, que às vezes não estão ali, não ainda reconhecem todas as letras do alfabeto, estão com relação à estruturação lógica. Então, o professor, ele é o agente principal de transformação nesse processo. Por quê? É através da visualização desse profissional, é através da observação do professor que é possível montar toda essa estratégia de intervenção. E aí, ele vai lançar a mão dos jogos. Ele vai identificar quais são os jogos apropriados para que aquela criança consolide a aprendizagem naquele contexto. Então, calma aí. Se eu observo o meu aluno ali na sala de aula, ele tem um pouquinho de dificuldade lá na educação infantil, vamos colocar, de se concentrar, de se manter sentado, e aí eu já tenho que notificar isso para a família, informar a parte pedagógica, buscar ajuda. Gente, não tentem abraçar tudo para vocês, porque às vezes a gente se frustra, tá? A gente precisa sim fazer a nossa parte, mas nós também precisamos buscar ajuda quando necessário, porque o professor sozinho dentro do contexto da sala de aula, considerando os casos específicos de crianças que às vezes já têm algum tipo de transtorno, já têm uma dificuldade um pouco maior, a gente não consegue intervir sozinho. Então, eu estou pontuando aqui, considerando de maneira geral, tá bom? Então, olha só, se eu já tenho aquela criança com um pouco de dificuldade de se concentrar, eu já posso trabalhar com ela a questão dos jogos de quebra-cabeça, que demandam uma atenção e uma concentração um pouco maior. Jogo da memória é excelente para esse tipo de situação, porque a gente vai trabalhar autorregulação, de percepção visomotora, tudo isso. A questão das crianças com um pouco de dificuldade lá no processo de leitura, de escrita, de aprendizagem voltada para a linguagem. Você já pode trabalhar os jogos de dominó, de associação, de pareamento. Inclusive, eu coloquei um aí no perfil, que é o pareamento de sombras com figuras. Para a turma de pré... mais para o pré-escolar, né? Que eles ainda estão nesse processo de aquisição, de memorização, de consolidação, de estruturação mental. Então, a gente precisa partir daí para poder contribuir com esse processo de aprendizagem das nossas crianças. E aí, a partir desse momento, é que a gente consegue contribuir, para que essa aprendizagem ela se consolide. Por quê? As crianças, elas são muito... Elas precisam experienciar. Então, quando eu parto lá, às vezes, apenas para o meu registro. O que é um registro, Ellen? É quando eu vou diretamente a ela com um lápis e um papel. Uma criança de 4, 5, 6, 7 anos. Ela ainda não experienciou tudo aquilo que ela precisava. Ela não manipulou os jogos. Ela não tocou, ela não vivenciou, ela não consolidou aquilo mentalmente. Então, provavelmente, ela vai ter um pouquinho de dificuldade de assimilar a questão de alfabetos, numerais, tudo isso. Então, nós demandamos aí a importância de utilizarmos das duas estratégias. Não estou aqui dizendo que a gente precisa valer-se apenas dos recursos de jogos, das brincadeiras, não, tá, gente? Não me entendam mal. Nós precisamos saber ponderar os dois. Então, aí, se eu já tenho uma criança com dificuldade, eu posso me valer desses recursos, porque aí você tem a capacidade de observar. Será que partiu do meu trabalho em sala de aula? Deixei um pouquinho a desejar? Então, vamos lá, vamos retomar isso. Vou reavaliar o meu planejamento. Eu posso aqui colocar esses jogos. A partir dos jogos e das interações, eu continuo percebendo que não há avanço. A minha criança explico, mostro, e aí eu continuo observando que não tem um avanço por parte dela. Eu não vejo a consolidação desse processo de aprendizagem. Então, aí a gente já precisa de um outro olhar, tá bom? Trabalhei o lúdico, reforcei de forma individual, ou até mesmo ali no coletivo, que é o que a gente faz na sala de aula, e ainda assim eu vejo dificuldade nesse processo de consolidação da aprendizagem. Precisamos de um trabalho conjunto
equipe pedagógica, família e outros profissionais multidisciplinares para que a gente, de fato, consiga ajudar essa criança. Queria saber aí, Janiele, se você quer fazer alguma contribuição, como é que tá, alguma dúvida, porque eu peguei e fui embalada, né? Falando direto. Não, a sua explicação tá ótima, Ellen. Se você quiser seguir, pode seguir. No final, Tá a ficando de gente forma fala, né? clara? Vocês têm alguma dúvida? Sim. Algo que eu poderia esclarecer, talvez? Alguma dúvida com relação a Sim, essa pessoal. Se abordagem vocês no tiverem contexto dúvidas, tá? educacional? Isso. A Podem deixar abordagem nos no contexto comentários que a Ellen vai responder. educacional, dentro da sala de aula. Acho que a minha conexão deu para ouvir, Janiele. Você pode repetir, por favor? Voltou? Você está conseguindo me ouvir bem agora? Agora sim, você estava travada para mim. Eu disse que sua explicação tá ótima. Se você quiser seguir, pode seguir. E daí, quando você encerrar, a gente faz esse momento do diálogo também. Ok, ok. Então, dando continuidade a toda essa situação, nós precisamos ter enquanto objeto central da nossa ação a criança, o aluno, independente da idade que ele tenha. Por que a gente tem o foco normalmente, Janiele, para a educação básica no contexto da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental? Porque nós consideramos que eles são a base de fato. Então, se lá nessa base nós temos um trabalho bem desenvolvido, se nós temos um trabalho de coordenação motora bem desenvolvido, porque não adianta também eu querer, às vezes, massacrar o meu aluno ali com muitos registros e não proporcionar a ele todo esse desenvolvimento neuromotor, que a gente chama, que é proporcionar a ele as habilidades necessárias para que lá na frente, com 7, 8 anos, ele tenha a capacidade de segurar um lápis de forma adequada e desenvolver a sua escrita de forma satisfatória. Então, nós precisamos, a todo instante, reavaliar essa prática, observar a criança com um olhar sensível, porque eu estava lendo um livro aqui, terminei ele hoje, inclusive, que fala sobre bullying. Não está muito relacionado à questão da educação infantil nesse contexto, era mais algo voltado para a realidade que eu estou vivendo na escola que eu estou trabalhando, e eu precisava me aprofundar um pouco mais. Mas o livro me abriu os olhos para uma situação. O quanto, às vezes, as nossas crianças, os nossos alunos, eles têm sofrido dentro da sala de aula e eles permanecem calados. E nós não temos um olhar sensível para eles. Nós não conseguimos identificar, visualizar nesse contexto o que é que está acontecendo. Às vezes, despencou o rendimento escolar, ele tem deixado de ser um aluno assíduo como era, ele tem tornado-se um aluno mais agressivo, e ainda assim nós não conseguimos identificar quais são os fatores que têm levado a essa situação. E quando a gente puxa esse gancho lá para as primeiras etapas da educação básica, educação infantil e fundamental 1, nós precisamos de um olhar ainda mais sensível, porque nós estamos abordando as crianças. Nós estamos considerando seres que ainda são indefesos, que ainda não têm a capacidade de argumentar por si só. Então, eles são totalmente dependentes de nós, em todas as etapas, em todo esse processo de desenvolvimento. Então, cabe a nós estruturar tudo isso, pautar essa prática docente no contexto educacional de forma geral, tá, gente? Nesse mix de planejamento bem estruturado. Ellen, como assim um planejamento bem estruturado por parte do professor? Eu preciso primeiro ter essa consciência de quem é o meu aluno, de quem é o meu educando. Então, eu já tenho aí estruturado que criança é essa, quais são as dificuldades que ela traz, qual é o contexto familiar que ela está inserido, porque isso influencia muito a realidade dela fora da escola, lá dentro da casa dela também influencia, nós sabemos disso, né? E aí eu consigo intervir da forma que propicie a construção dessa aprendizagem. A gente consegue estruturar isso aí de forma que a criança cresça, de forma que ela cresça em estrutura cognitiva. Tá, gente? Então, assim,
Por que utilizar esses jogos? Por que apropriar-se um pouco mais de brincadeiras? Porque é a partir daí que a aprendizagem vai se consolidar. É a partir do lúdico, é a partir de toda essa experienciação que a gente proporciona para as crianças, que eles vão conseguir construir todo essa consolidação de aprendizagem. É a partir daí que eles vão ter o que a gente chama de pré-requisitos de alfabetização. É a partir daí que eles vão ter a maturação fisiológica para poder desenvolver habilidades futuras relacionadas à leitura, escrita, capacidades matemáticas. Então, eu acho que eu já fiz uma abordagem mais resumida. Eu acabei já envolvendo aí todo esse contexto. E eu quero saber de quem está nos assistindo, se fica alguma dúvida, como é que tá, se vocês querem fazer alguma contribuição, algum questionamento com relação a essa atuação, no contexto clínico ou no contexto educacional. Tem aqui, Ellen, uns comentários, e aí só ir lá, Maria Belo. Aqui para eu ler, tá? Que ela disse que parabéns pela excelente abordagem, né? Também comentou que ludicidade é fundamental. E por último, colocou que é preciso que haja formação. Estou lendo aqui. Não sei se você está conseguindo ver os comentários. Dora Pontes. Eu comecei a rolar a barrinha aqui agora, Janiele. Certo. Tem alguns aí já. Eu tô lendo aqui. E daí eu queria falar como é importante, né, essa tua fala, assim, principalmente para mim também, que eu sou estudante, então eu acabo que vendo isso no curso de graduação e a gente aprende, né, desde a graduação, que a ludicidade, que os jogos, que os brinquedos, eles são importantes para as crianças, para o processo de desenvolvimento das crianças. Mas, como tu colocou, existem alguns professores que vão na linha contrária, né, dessa teoria, que eles não aceitam os jogos. E daí, se chega um professor com a mente mais aberta, vou dizer assim, de forma mais clara, né, na escola, então eles não aceitam. Tem sempre aquelas coisas, no meu tempo não era assim, no meu tempo não precisavam dessas coisas, e as crianças aprendiam melhor, e com essa idade as crianças já sabiam ler. Mas aí a gente precisa entender que são outras crianças, que o tempo é outro, que a gente está vivendo em uma outra era, e que as coisas elas atualizam e mudam, né? E hoje a gente já sabe, graças a vários estudos, a vários teóricos, né? A vários estudiosos, que os jogos, né? Que o lúdico, que a brincadeira, ela é importante na vida da criança, principalmente na fase escolar. E daí uma outra coisa que eu destaquei quando tu falou é a questão da união, né? De vários profissionais, não só o professor como responsável por aquelas crianças, né? Pelo aluno, pela aluna, mas toda uma equipe ali, né? Pedagogo, psicólogos, a coordenação da escola é muito importante também nessa fase, a família principalmente, porque às vezes quando a criança volta para casa, aí os pais dizem, eu não vou colocar meu filho ou minha filha na escola para ele brincar. Se for para brincar, ele fica brincando em casa. Mas, na verdade, não é só brincar, né? Existe uma intenção ali, naquela atividade, naquele jogo, né? Naquela brincadeira. Eu achei muito interessante a forma como tu tratou desses assuntos, assim, muito claros, muito esclarecedor mesmo. Para mim, ficou de boa, eu entendi tudo. É uma aula, assim, extra no meu currículo, na minha universidade. E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, tiver algum comentário para colocar aqui para Ellen, podem estar escrevendo nos comentários, que a gente vai estar dando uma lida agora, certo? Mas assim, eu gostei muito da forma como tu abordou esse tema, porque é realmente importante. Eu acho que eu gosto muito da questão do lúdico, né? Eu sou apaixonada pelo lúdico, pelo ensino lúdico, pela educação infantil. E daí, quando tu fala dessa questão dos jogos, dos recursos que tu cria, né? É muito bacana saber que existem profissionais que prezam por esse lado, porque tantos outros
ainda ficam receosos em aplicar jogos, em aplicar brincadeiras na sala de aula, né? Infelizmente, daí fica muito aquele ensino engessado, a criança ela só vai para a escola para fazer isso, para cobrir pontinhos, para colorir, ela não entende bem o que ela está fazendo, né? O significado daquilo não existe. E não é dizendo que essas coisas são erradas, não é dizendo que cobrir pontinhos ou que colorir é errado, como tu falou. Mas aí, se a gente tem recursos a nosso favor, se a gente sabe que esses recursos eles são positivos, por que não usá-los, né? Eu fico me perguntando assim, se existem estudos, se existem teóricos, se existem resultados que comprovam que jogos, né, em sala de aula, que o lúdico de forma geral, eles têm uma contribuição muito grande, então por que não fazer uso desses recursos se eles estão lá para mim, enquanto professor, enquanto professora, né? E daí eu gostei muito da forma como tu abordou a questão da família, questão dos profissionais, né? Para que o professor ele não queira tentar resolver tudo porque não consegue realmente, né? É uma sala com várias crianças e cada um tem a sua realidade, cada um tem uma estrutura familiar, parte de um contexto, né? E a gente não consegue unicizar essa escola, essa classe toda. Cada criança ela é única, então a gente não consegue pegar tudo e dizer que é tudo de um jeito, porque é impossível. Cada pessoa tem a sua história lá, vem com um traço que é ser único. Então, eu gostei demais da forma que tu abordou. Tu foi muito claro, né, nesses aspectos. E daí, falando do comentário, aqui esse não é o último, que já tem mais. Mas eu vou ler um aqui que eu achei bem importante, que eu acho que é a Não estão aparecendo para mim. Não sei se apareceu para você. Eu acho que é Soíla Maria Belo. Ela disse que é preciso que haja formação de professores e orientação das famílias, mostrando a importância dos jogos na educação, né? Porque a gente sabe que o contexto escolar ele é amplo, né? Ele engloba a comunidade, não só criança e professor. E daí a Luciene botou boa tarde. A Dora disse que está amando a live. A Vanessa perguntou qual é o Insta da Ellen. Hoje nos stories, gente, inclusive eu fiz, tá, a divulgação da live e eu marquei a Ellen lá. Então, se vocês não seguem a Ellen, quando a live acabar, vocês vão lá no meu stories que tem o arroba dela para vocês seguirem, tá? A Ellen é parceira aqui do perfil, então estou sempre divulgando o perfil dela. E hoje, inclusive, eu deixei o arroba dela nos meus stories, tá? Para quem não segue a Ellen ainda, pode ir lá seguir. E daí a Prof. Fátima colocou que é neuropsicopedagoga _ Ellen, o seu arroba. Tem um outro comentário, né? Que hoje em dia existe uma gama de recursos para se confeccionar jogos para as crianças, inclusive com material reciclado, que eu acho muito interessante, Ellen, a questão dos jogos, dos brinquedos com material reciclado. A Soíla, eu acho que é assim que se pronuncia o nome. Tocou num assunto muito importante, que é a questão de fazer jogos. Eu acho que até as crianças, né, participar desse processo de competição é muito interessante para elas criarem os seus próprios jogos, seus próprios brinquedos. Eu gosto muito dessa ideia de fazer os jogos com os materiais reciclados, né? E aqueles rolinhos de papel higiênico, então, eu não sei se você já viu, mas o professor tem um dom de transformar rolinho de papel higiênico em recursos. Cada recurso maravilhoso com aqueles rolinhos, e eu fico encantada. Exatamente. Tem outra aqui, Na verdade, Dr. Ricardo. Tem uma habilidade. Sim, pode continuar. O professor ele tem uma habilidade, uma capacidade de reutilizar incrível, né? Cada escola que eu passo, eu me surpreendo com essa paixão, porque para estar na sala de aula é preciso ser movido por essa paixão pelo educar. E quando a gente se predispõe a abrir mão do nosso tempo, a se dedicar a todo aquele planejamento, a pensar em algo diferente para a criança, isso é movido pela paixão que a educação traz e nos motiva a cada dia, Janiele. Eu não vejo outra forma de definir tudo isso.
E toda essa questão Sim, que sim, é você colocou verdade. aí, vou aproveitar o gancho para falar, toda essa resistência Uhum. que a gente tem, às vezes, por parte de alguns profissionais, é o que a Soila tinha comentado, né? A necessidade de formação. Por quê? Porque se nós pegarmos aí, talvez, uma graduação que formou profissionais há 10 anos, a grade curricular ela já mudou, assim como a medicina. A medicina, há 20 anos atrás, não tinha soluções como tem hoje. Não tinha pesquisas como tem hoje. A educação não é diferente, não, gente. Nós temos avançado dia após dia. E nós precisamos aderir a esses avanços para contribuir com todo esse processo, para que nós sejamos os principais responsáveis por esse movimento lá dentro da sala de aula, por esse fazer, por esse lúdico, por essa sistematização junto com a criança. Nós somos os responsáveis por esse processo. Eu digo nós porque quando a gente coloca assim, mas nós temos uma equipe pedagógica, nós temos um pedagogo, nós temos um coordenador, nós temos um gestor, nós temos ali o psicólogo, enfim. Sim, mas nenhum desses profissionais conhecem tão bem a sua turma como você. Nenhum deles tem propriedade de abordar os alunos, de descrever os alunos, como você que está ali todos os dias, como você que observa de forma atenta, que intervém junto de um a um. Então, o professor ele é o agente principal de transformação dentro do contexto escolar. E quando ele se apropria disso, Janiele, quando ele busca cada vez mais esse conhecimento para contribuir, né, com esse processo ali, junto ao seu aluno, ele vai fazer esse movimento ficar ainda maior. Ele vai conseguir levar um pouco mais de conhecimento, ele vai conseguir modificar, talvez, aquele colega que é mais resistente, que não aceita as sugestões. Por quê? Porque ele vai ter propriedade para abordar. Tudo que a gente precisa em qualquer função, em qualquer trabalho que a gente exerce, é autoridade no que a gente está fazendo. Mas a autoridade não é no sentido de ser autoritário, não, gente. De ser prepotente, não. É a autoridade no sentido de dominar, de conhecer, de estar ciente do que você está desenvolvendo. Então, a partir do momento que você tem segurança naquilo que você está fazendo, as outras pessoas, elas identificam essa segurança. E a segurança do professor, ela não é transpassada só para os colegas que estão ao redor, não. Ela também perpassa aos alunos. Quando o professor ele tem segurança e propriedade no que ele está fazendo, quando ele entende o processo de aprendizagem, como se dá essa construção, essa consolidação, o que ele precisa mudar, porque é preciso humildade também, né, Janiele? Para você rever que você fez algo errado, para você ir lá, refazer, buscar. Então, quando ele tem essa maturidade, ele só tende a ganhar e ele é capaz de influenciar todos aqueles que estão ao redor dele, sem dúvidas. Vou deixar você terminar de olhar aí os comentários, porque eu não sei. Ellen, tu deu uma travada aqui pra mim. Eu acho que a Ellen travou, pessoal. Eu não sei se aí tá normal, mas aqui a Ellen deu uma travada. Vamos ver se ela volta. Eu vou chamar a Ellen novamente, tá? Que a internet dela deu uma caída. Mas aí ela vai retornar para a gente dar continuidade à nossa live, certo? E daí eu já agradeço a todo mundo que está aqui. A Ellen deu uma travadinha mesmo. Eu caí, eu acho que caiu minha conexão aqui, É, gente. mas voltou. Agora tá normal. Tá conseguindo me ouvir bem, Ellen? Voltou? Agora Certo. sim, Então eu vou ler aqui o resto dos comentários, né? Tem um aqui do Dr. Ricardo, que ele disse muito boa explanação sobre o assunto abordado, Ellen, parabéns. A Luciene disse que era verdade, né? Quando você estava falando da questão
da formação dos professores, da equipe pedagógica. A Soíla disse que ludicidade, aprendizagem e sustentabilidade, né? Retomando a questão de confeccionar os materiais, né? Os jogos com materiais reciclados, que é muito importante. Oi, Rose, boa tarde. E daí tem várias palminhas para você, Ellen. O pessoal gostou da tua explicação. A Rose disse que é do Recife, uma nordestina. Bom, Janiele, eu quero saber, assim, O pessoal gostou, tem várias palminhas aqui para você. de prazer. Boa tarde, pessoal. Tem várias palminhas aqui, Ellen. O pessoal gostou, viu, da sua explicação. A Ellen realmente explica de forma clara, né? Janiele, seguinte, gente, vocês sentem enquanto docentes, não sei se a maioria aí, né, tá no contexto educacional, se estão atuando em sala de aula, vocês sentem dificuldade em planejar esses recursos? Vocês sentem dificuldade de disponibilizar recursos pedagógicos? Porque a gente entende que quem está na rede privada, às vezes, tem um pouco mais de recurso para trabalhar com as crianças. Já de uma instituição pública, às vezes o município não demanda de tantos recursos e cabe ao professor providenciar, a gente entende um pouco mais de que é difícil esse processo, não é mesmo, Janiele? Então, assim, vocês têm um pouco de dificuldade de organizar, conseguir disponibilizar esse tipo de material para as crianças? Porque a gente precisa considerar que uma coisa é eu não fazer porque eu não quero. Outra coisa é eu não fazer, não proporcionar isso para o meu aluno porque eu não tenho condições. Sejam ela condição financeira, de elaborar mesmo um recurso diferente. Então, tem essas habilidades, às vezes, aí, com recursos midiáticos, ou até mesmo habilidade volanato, para desenvolver uma oficina de mato, como a Janiele pontuou. São Raimundo, do Piauí. Então, deixem aí pra gente se vocês têm esse tipo de dificuldade, porque às vezes que não é abordado isso do contexto escolar, porque assim, principalmente com o retorno das aulas agora no meu estado, menos um mês, então nós temos observado assim uma fragilidade muito grande com relação ao desenvolvimento das crianças. Então, no contexto que nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos de intervenção, assim, estou falando da realidade que eu estou vivenciando, tá, gente? E assim, conversando com outras profissionais, tudo de maneira geral. Infelizmente, nós não conseguimos abraçar a todos durante, ficamos um modelo aí remoto, hora híbrido, né? É a hora de que se você tem alguma dúvida sobre como melhorar esse rendimento, de como ir com esse processo, agora é a hora de deixar, é a hora de esclarecer as dúvidas. Se você tiver um pouco de tempo para estruturar essa pergunta, pode mandar. Eu estou aqui à disposição. Assim que possível, eu sempre respondo todas as mensagens que chegam. Então, assim, acredito que a minha visão de Janiele, ela é muito parecida nesse sentido. De aqueles que não têm tantas habilidades, um pouquinho daquilo que a gente consegue fazer da forma que é o melhor para as crianças, não é mesmo? Proporcionar um pouco mais de comodidade aos nossos colegas professores e contribuir com todo esse processo aí com os nossos pequenos. Mas o Gleison está pontuando a questão da dificuldade com relação à formação adequada para o docente. Então, assim, nós precisamos considerar, gente, com relação à formação, precisamos um salve para sua prima Paula, Adriel Gomes.
Manda a prima Paula Tejano. Então, assim, voltando para a questão da formação. Nós, que não é responsabilidade apenas dos estados, de forma maior, proporcionar essa formação. Gente, não vamos nos apegar a isso. Não é responsabilidade somente da instituição de ensino, da escola. Nós, enquanto profissionais, precisamos buscar a formação diariamente. Seja com um artigo que você está lendo, seja ali na troca de experiência com o seu colega de, sala, de turma, de professor ali, seja com o pedagogo no momento de planejamento. Quem disse que o momento de planejamento não é momento de estudo? Não é momento de formação continuada? É sim, leve as suas dúvidas, faça questionamentos. Se ele não souber te responder, ele precisa buscar informação para trazer, para sanar essa dúvida. Porque aqui, ninguém é tentor do saber, não. Não é porque a Ellen é neuro tudo, nem a metade a Ellen sabe. Mas se a Ellen não souber, ela é humilde para dizer, não sei isso, mas vou pesquisar no seu direct, vou me informar e a gente esclarece depois. Vamos estar nessa busca constante. Só assim nós vamos modificar esse movimento da educação. E a Ciane também colocou alguma coisa aqui. Devemos ver algumas estratégias para trabalhar com elas. Ellen, o teu áudio deu uma travada. Considerando o contexto que a criança está inserida, né? Para utilizar qualquer recurso e para querer adotar qualquer estratégia é avaliação, tá? É sim, Ellen. Por simples que ela seja, que você faça ali no contexto da sua sala de aula. Você precisa avaliar o seu aluno para você entender de fato. Daniele, você está travada para mim. O teu áudio deu uma travada aqui. Sim, agora melhorou. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá conseguindo me ouvir? Eu estava respondendo aqui a Rosiane, que disse que nós devemos utilizar estratégias para trabalhar com as crianças. E eu estava pontuando que além das estratégias, ou seja, antes de qualquer estratégia, entender o contexto. E para isso a gente precisa partir de uma... Então, independente da forma que você, enquanto docente, vai avaliar o seu aluno, você precisa avaliar a sistematizada e a partir dessa... Tá travando, Janiele? Você tá conseguindo me ouvir? O seu áudio tá travando um pouquinho aqui para mim, então a imagem tá vindo um pouco atrasada. Tá conseguindo me ouvir? Ellen? Mas você ouviu a explicação que eu fiz com relação à pontuação da Anne aí? Eu ouvi sim até o comentário da Roseane. Aí depois ele travou, o teu áudio travou e eu não consegui mais entender o que tu estava tentando falar. Tá me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir. Tá travando. Se você quiser sair da chamada e daí eu mando uma solicitação para você novamente. Eu vou chamar a Ellen novamente, tá, gente? A internet dela deu uma travadinha aqui. E daí a gente olha os comentários que vocês colocaram aí, certo? Vamos ver se a Ellen
ela consegue voltar. Melhorou, gente? Conseguindo me ouvir, Janiele? Sim, agora eu estou, Ellen. Tá conseguindo me ouvir bem, Ellen? Indo. Certo, também estou. Eu não sei se você chegou a ler o comentário da Luciene, que ela disse Eu que. perdi. Tá, então eu vou ler aqui para você o comentário dela. Ela disse que eu não Todos os tenho. comentários aqui por ter caído. Ela disse que não tem, eu acho que ela não tem dificuldade. Eu não tenho, faço os recursos para mim trabalhar na minha casa. Eu junto as garrafas, os rolinhos e outros, e eu amo fazer recursos. Então ela faz os recursos, né, com os Excelente. materiais reciclados, recicláveis, aqueles que a gente falou há pouco, né, que é bem importante. Foi a Luciene que colocou. E daí a Rosiane também colocou que ama fazer recurso, né? Isso mesmo, ela concordou com a tua explicação e ela disse depois que ama fazer os recursos. Oi, Cláudia, boa tarde. Saudades também. A Cláudia tá sumida, é uma seguidora aqui do perfil que parece que a gente se conhece há tanto tempo que daí quando ela some eu percebo. Eu disse, Cláudia, cadê você? Que eu tô com saudade de você nas interações. A Rosiane disse que estava travando, mas aí voltou. A Luciene colocou que a gente tem que procurar estratégias mesmo para trabalhar com as crianças, a questão dos recursos, né, do ensino lúdico. E foi isso, Ellen. Eu estou olhando aqui o tempo, né, antes que o Instagram corte a nossa live. Sim. Para Então, se você... finalizar, então, Janiele, para Sim, finalizar, vou retomar essa abordagem em cima da fala da Luciene, que nós precisamos procurar estratégias. Gente, sim, mas para encontrar uma estratégia ideal para cada criança, nós precisamos partir de um processo de avaliação. Então, você, professor, você sabe avaliar o seu aluno? Você sabe como apresentar instrumentos dele para que você desenvolva esse processo de avaliação? Precisa ser de forma estruturada, tá, gente? Você precisa ter ali um material de avaliação. Você precisa ter em forma de... Às vezes a gente organiza ali uma prova que o professor vai ticando na educação infantil as habilidades e as competências, ou no Fundamental 1 vai marcando ali o que o aluno reconhece ou não reconhece. Então, para que você se aproprie das estratégias necessárias, você precisa avaliar. Você precisa identificar o que é que esse aluno precisa de compreender, o que é que ele ainda não conhece. Tá? A Luciene só complementou aí a sua fala. certo, E Ellen. aí, O como o tempo David está disse... acabando, né? Nós temos 5 minutos aí, né? Eu já quero agradecer Sim. o convite, já quero me colocar à disposição. Inclusive, quero pedir para quem está assistindo ainda que não conhece ainda o meu perfil, lá fazer uma visita. Eu também disponibilizo semanalmente recursos mais voltados para jogos, para a parte de ludicidade. E eu quero fazer um outro pedido, gente. Para quem não sabe, a Janiele ela tem uma vaquinha solidária aí. Porque ela já comprou a impressora, Janiele? Não, na verdade, eu nem divulguei a vaquinha ainda. Não acredito. Não, ainda não. Então, A para quem primeira não sabe, ó, divulgação a é a Janiele... sua. A Janiele tem uma vaquinha solidária para que ela consiga comprar uma impressora para conseguir proporcionar ainda recursos melhores para vocês. Porque, gente, para planejar os recursos, nós não demandamos apenas de toda essa questão da estrutura aqui, não, do midiático, não. A gente precisa imprimir, a gente precisa testar, a gente precisa manipular para depois passar algo sólido para vocês, algo que a gente tem certeza de que vai funcionar, não é mesmo, Janiele? Isso Isso gera mesmo. gastos. Então, vamos ajudar aí quem ainda não foi lá contribuir. Qualquer valor é bem-vindo. Tá no link da minha bio, tá, gente? Eu ainda preciso fazer a Só divulgação. depois. Muito Exatamente. obrigada, Pra Ellen. frente eu, né, Janiele? Mas É, aí você já falei da vaquinha.
Acho ótimo. Eu queria agradecer mais uma vez, Ellen, por ter aceito esse convite, por ter proposto esse tema, que eu sei que é muito interessante, né, para os professores e para as professoras também. Muito obrigada pelas suas contribuições. Você tem muita prioridade, né, propriedade mesmo na hora de falar, você tem segurança, e isso facilita porque tu fala de uma forma simples, de uma forma muito clara, e a gente consegue entender tudo que tu quer colocar, né? Sem muitas palavras complicadas, tu falar bem linear mesmo, né? E daí é muito bacana as tuas explicações. Muito obrigada por estar aqui. Para quem não conhece, gente, ainda a Ellen, tá? Hoje nos stories eu fiz a menção do arroba dela, certo? Então, para quem não viu, tem o arroba dela nos meus stories, tá? Então, vocês vão lá e sigam a Ellen, que ela tem conteúdos maravilhosos no perfil dela, certo? E agradecer a todo mundo que entrou, que ficou com a gente, que mandou os comentários, que participou dessa live. Podem ter certeza que a Ellen vai aparecer aqui outras vezes com outros temas, outras abordagens para ajudar os professores, porque na verdade o nosso intuito é esse, né? Ajudar o pessoal a esclarecer as dúvidas que muitas vezes eles não conseguem ter acesso assim tão facilmente como essa live, né? Porque essa live foi maravilhosa, simples, clara, direta, a tua abordagem foi reta mesmo, você foi no assunto, e daí eu gostei demais, então obrigada a todo mundo que estava aqui, que assistiu, que participou, e obrigada a Ellen por ter tirado um tempinho, né, do sábado, do dia de descanso, para aparecer aqui pra gente. E é isso, pessoal, até a próxima. E beijão e tchau, tchau. Um beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Janiele. Obrigada. Tchau, Ellen.